Olá, queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida hoje e sempre. E hoje eu tenho uma palavra abençoada para você. Eu vou trazer uma mensagem que vai te confrontar em primeiro momento, mas depois vai te trazer paz, vai te trazer alívio sobre tudo que você está passando, tá bom? E sobre o que você deve fazer a partir de agora. Mas antes de darmos início à mensagem, irmãos, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, logo abaixo desse vídeo vai ter a palavra inscrever-se. Clica nessa palavra inscrever-se, ao lado vai aparecer um sininho. Você clica nesse sininho na opção todas, porque assim, todas as vezes que eu liberar vídeos aqui no canal, o YouTube vai estar te enviando aí no seu celular, tá certo? Se você puder compartilhar esse vídeo, essas orações com outras pessoas, para elas serem abençoadas também, vai ser muito bom, tá bom? Então, vamos dar início à mensagem de hoje. Eu quero ler com você uma passagem que está em Tiago, capítulo 3, no versículo 9 ao 12. Olha o que está escrito. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira figos da mesma forma? Uma fonte de água salgada não pode produzir água doce? Olha isso, irmãos, isso é muito sério. É um assunto que pouca gente fala, né? Mas que atrapalha tanto a nossa vida espiritual, é a respeito da nossa língua. Se você ler alguns versículos antes, você vai ver ele dizendo, o escritor Tiago, que uma pessoa que sabe controlar a sua língua é considerada uma pessoa perfeita, uma pessoa completa diante de Deus. Isso porque as palavras que saem da nossa boca têm um poder incalculável. Elas podem tanto ajudar, encorajar, edificar uma pessoa, como elas podem destruir quando nós ferimos, julgamos e condenamos as pessoas. Então, irmãos, muitas vezes uma simples palavra que sai da nossa boca causa uma destruição maior do que um incêndio. É isso que está escrito, se você ler um pouco antes no livro de Tiago. Então é algo muito sério e muitas pessoas não se atentam para isso. Eu fico vendo tantas pessoas fazendo piadinhas, né? Piadinhas tão fúteis, com assuntos fúteis que geram malícia, né? Então, assim, e as pessoas não se dão conta disso. Eu vejo que as pessoas têm muito mania, né? Elas fazem as piadinhas e depois falam, não tem problema, né? Eu costumo dizer que a palavra preferida das pessoas é, não tem problema, o que que tem? Isso, as coisas não são bem assim, né? Não precisa ser tão sério assim, né? E sim, irmãos, é sério sim. As coisas de Deus, elas são muito sérias. E talvez você tá aí, você tenha uma dificuldade de controlar a sua língua, né? Mas o simples fato de você fazer uma fofoca, isso já está prejudicando a imagem de outras pessoas. Talvez também você não faça fofoca, mas você é aquela pessoa que não fala nada, quando deve falar. Às vezes alguém fala mal de alguém para você e você fica quieto, sendo que você deveria defender aquela pessoa, né? Ou simplesmente falar, vamos parar com esse assunto, vamos para outro assunto. Então é muito difícil, eu sei que nós sabemos que usar as palavras na hora certa, no momento certo, e eu vejo que isso é muito importante se nós quisermos dar um bom testemunho, porque se você for uma pessoa moderada, uma pessoa equilibrada, você vai falar as palavras na hora certa, sem ser aquela pessoa chata, né? Aquela pessoa que só fala do exemplo das coisas, né? Principalmente das coisas de Deus. Isso não quer dizer nada, não, viu? Tem pessoas que ficam falando de Deus o tempo todo, mas a vida delas não condiz com aquilo que elas falam. Então deve haver um equilíbrio. A nossa vida precisa desse equilíbrio, porque as pessoas de fora, elas estão observando o nosso comportamento, nossas atitudes, o que a gente fala, o que a gente não fala, né?
E Jesus disse que as nossas palavras, aquilo que sai da nossa boca, é aquilo que vem de dentro do coração. Então, se você quiser saber o que está no coração de uma pessoa, veja o que ela fala. Será que diante de uma luta essa pessoa só reclama, só fala mal deste mundo, do governo, das pessoas? Ou será que ela é uma pessoa que adora a Deus, que ela está sempre dizendo, não, não é assim, Deus está no controle de tudo, vamos confiar no Senhor, né? Vamos depender de Deus, Deus não vai nos abandonar. Isso revela se a pessoa tem fé ou não, porque aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está no nosso coração. Mas infelizmente muitas pessoas não têm se tentado a isso e têm falado coisas negativas a respeito dos outros, a respeito de si mesmo. E se formos parar para analisar também, nós vemos que nós também somos prejudicados pelas palavras dos outros. Quantas pessoas tiveram, né, pais e mães que apontaram o dedo e acusaram e falaram palavras tão pesadas, né, a nosso respeito, a respeito dos filhos. E hoje a gente tem dificuldade de quebrar essa maldição. Eu falo por experiência, né, que eu conheço uma pessoa que ela veio totalmente com palavras de maldição lançadas da sua própria mãe, né? E foi muito difícil ajudar essa pessoa a quebrar essa maldição, porque aquilo não atrapalhava só aquela pessoa, mas atrapalhava as pessoas em volta dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós dizemos, né? Principalmente para nossos filhos. Até porque se você procurar o significado da palavra maldição, tem a ver em falar mal de alguém, em você criticar de forma maldosa. Então nós podemos abençoar ou podemos amaldiçoar. E como nós lemos aqui no livro de Tiago, ele fala que não pode ser assim, porque como é que uma boca, ao mesmo tempo que ela glorifica a Deus, ela glorifica ao Pai, ao mesmo tempo ela amaldiçoa os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Então não tem como ser assim, não pode ser assim, porque de uma mesma boca não pode proceder bênção e maldição, tá bom, irmãos? Então esse é o recado, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje, é um alerta, né? Porque isso tem prejudicado muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres, tanto pelas, né, que eles recebem, quanto pelas palavras que eles proferem. Tanto pelas palavras que elas recebem, quanto pelas palavras que elas proferem. E acaba atingindo outras pessoas. É como eu falei para vocês, que é coisas que são lançadas na vida de uma pessoa e acaba prejudicando todos ao redor daquela pessoa, né? Então, por exemplo, no trabalho, no casamento, procure usar as palavras com cautela, porque depois fica muito difícil reverter, né? Eu sei que tem muita gente que fala que não deve achar até bonito, né? Por conta disso, para que as pessoas não fiquem fazendo esse tipo de coisa, né? Que as pessoas costumam falar sem pensar no momento de raiva, de ira, aí depois vem o arrependimento, né? Depois vem as brigas, as discussões, relacionamentos são quebrados e depois fica tão difícil juntar os cacos, na verdade? Então vamos pensar aqui como você pode vencer isso na sua vida. Você que tem dificuldade em controlar a sua língua, a primeira coisa que eu vejo é que você precisa encher os seus pensamentos com as coisas de Deus. Porque antes de nós falarmos qualquer coisa, Deus, Ele nos dá a capacidade, o domínio sobre nossos pensamentos. Então, antes de você falar qualquer coisa, pense bastante, pense 2 vezes, conte até 10, mas não fale palavras sem pensar. Palavras por impulso, palavras que muitas das vezes vocês vão se arrepender depois, né? E depois você tem que entender que depois de transformar a sua mente com a palavra de Deus, tudo fica mais fácil. Mas aí você tem também que parar de andar com pessoas que vivem falando mal dos outros, que estão sempre reclamando, criticando, falando palavras maliciosas, palavras maldosas, palavras negativas. Então preste atenção com quem você tem andado, tá certo? Então, irmãos, essa é a mensagem que eu queria passar aqui para vocês. Eu quero fazer uma oração aqui agora por vocês. Eu quero interceder pela sua vida e pedir que o Senhor te ajude a controlar a sua língua. Pedir que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, que as pessoas à sua volta percebam a diferença a partir de hoje, amém?
A Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de moderação, um espírito de equilíbrio, e Ele quer te controlar. Então, quanto mais você orar, quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele vai trazer paz, segurança, o descanso. Então, você não vai ficar preocupado, ansioso, você vai conseguir equilibrar as suas emoções, amém? Então, vamos orar, irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer pela nossa vida, pelo ar que respiramos. Oh, meu Pai, muito obrigada pela tua palavra que nos conforta a cada dia, que nos exorta, que nos ensina a sermos filhos melhores, mais obedientes. Oh, meu Pai, que essa palavra de hoje, eu sei que ela foi um pouco dura, né, nas nossas vidas. Quantas vezes, meu Pai, nós caímos nesse pecado, nós fazemos fofoca, falando mal, nós criticamos os outros sem saber, Senhor. Oh, Pai, nos ajude, meu Pai, a não cairmos em tentação. Nos ajude a apenas a abençoarmos, que da nossa língua só saia palavras de bênçãos, palavras de louvor, de gratidão. Nos ajude, meu Pai, a vencermos este mal que muitas vezes está no nosso coração, a falta de perdão, estratégia, a ganância. Nos ajude, Senhor, a romper com tudo isso, porque queremos ser santos, meu Pai. Queremos andar na Tua presença a cada dia. Nos ajude a obedecer a Tua palavra. Ó Senhor, o próprio Cristo disse que nós seremos julgados pelas palavras que proferimos, então nos ajude, Senhor, a controlarmos as nossas línguas. É o que te pedimos hoje, meu Pai, que a gente possa também ser humildes para pedir perdão caso tenhamos machucado alguém, que o Senhor nos dê relacionamentos abençoados, casamentos abençoados, filhos abençoados. Pai, que durante as discussões a gente não venha devolver na mesma moeda, a gente não venha falar palavras que depois a gente se arrepende e depois a gente tenta voltar atrás. Ô Senhor, nos ajude, Senhor, a demonstrar amor, a demonstrar carinho, compaixão através da nossa língua. Que a gente possa falar de Deus para as pessoas, parar de falar de nós mesmos. Ô Senhor, para que da nossa boca saia apenas palavras cheias de humildade, palavras de amor, de bênção, de esperança. Nos ajude também, meu Pai, a encorajarmos as outras pessoas com a nossa boca, em nome de Jesus. Que eu peço, Senhor, que o Senhor nos purifique, porque a Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ti e abandonarmos os pecados, nós alcançaremos misericórdia. A Tua graça nos perdoa, nos alcança e o Senhor nos purifica de todo pecado através do sangue de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom Te buscar diariamente. Eu te peço que neste dia seja um dia abençoado, um dia de vitória. Abençoa a família das pessoas que estão aqui. Abençoe os projetos dessas pessoas. Que o Senhor seja o dono da nossa história e que o Senhor possa também nos usar para cumprir a Tua vontade e o Teu plano. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como é bom estar aqui logo de manhã com vocês, falando, né? Estamos na presença do Senhor. Começar o dia falando das coisas de Deus, dos ensinamentos do Senhor. Então, espero muito que vocês tenham sido tocados por essa mensagem, que vocês possam passar o dia e o restante do dia refletindo sobre a mensagem de agora, tá bom? Que vocês tenham um dia abençoado na presença do Pai e que tudo o que fizerem sejam prósperos e abençoados. Amém? Forte abraço.